As vendas de impostos são um dos poucos pontos onde o mercado imobiliário, as finanças públicas e o sistema judicial se cruzam. Quando um proprietário não paga os impostos de sua propriedade, o governo local vende um penhor, lien, ou a própria propriedade para recuperar o valor devido. Se você entender as regras, o mecanismo do leilão, o direito de redenção, os prazos e o processo judicial, poderá usar essas vendas para gerar juros, penalidades legais ou até adquirir o imóvel. A seguir, explico passo a passo como esse sistema funciona em nível nacional e local, com foco especial em Nova Jersey, e o que um banco deve fazer para proteger ou recomprar sua posição. 1. O que é uma venda de impostos? E os 3 sistemas principais nos WPUSEWA. Estados de penhor fiscal, Tax Lien States. O governo vende um certificado de penhor fiscal, que acumula juros e penalidades até que o proprietário ou outra parte resgate, pague, a dívida. Se não for resgatado dentro do prazo legal, o titular do penhor pode executar judicialmente o direito de redenção e obter o título do imóvel. Exemplo: Nova Jersey. Estados de escritura fiscal, Tax Deed States. O governo vende diretamente a propriedade em leilão. O comprador recebe a escritura, geralmente livre de hipotecas. Exemplo: Califórnia ou Flórida, após 2 anos de inadimplência. Estados de escritura resgatável, Redeemable Deed States. O comprador obtém a escritura, mas o proprietário mantém o direito de resgatar o imóvel dentro de um prazo legal, pagando o preço mais uma penalidade. Exemplo: Texas e Geórgia. 2. Como funciona o processo passo a passo? Os impostos ficam atrasados. O município publica avisos e anuncia a venda. Leilão público. Em estados de penhor, os licitantes reduzem a taxa de juros ou oferecem um prêmio, premium. Em estados de escritura, competem pelo preço de compra, emissão do certificado ou escritura. O investidor paga o valor devido e recebe um certificado, em estado de penhor, ou uma escritura, em estado de escritura. Direito de redenção. O proprietário ou credores, incluindo bancos, podem resgatar pagando os impostos atrasados, juros e custos legais. Se não houver resgate, em um estado de penhor, o investidor pode executar judicialmente o direito de redenção e obter a escritura. Em um estado de escritura, o comprador já é dono. Em um estado resgatável, pode encerrar o direito de redenção após o prazo legal. 3. O caso de Nova Jersey, guia prático para o investidor. A. Como funciona o leilão? A taxa de juros começa em 18% e é reduzida durante o leilão. Se chegar a 0%, os licitantes passam a oferecer uma quantia adicional, premium. O município retém o prêmio e o devolve sem juros apenas se o resgate ocorrer em até 5 anos. Caso contrário, o prêmio é perdido e revertido ao município. B. Quem pode resgatar o proprietário? O banco hipotecário ou qualquer parte com interesse legal pode resgatar através do coletor de impostos municipal, pagando o valor determinado pela lei. C. O que o investidor ganha quando há resgate e juros à taxa vencedora, entre 0% e 18%. Penalidade de resgate conforme o valor do certificado. 2% se for entre $200 e $5.000. 4% entre $5.000 e $10.000. 6% se for superior a $10.000. Juros adicionais sobre os impostos posteriores pagos, chamados subsequentes à taxa municipal de inadimplência. Geralmente, 8% de 18%. D. Execução judicial e perda do direito de redenção. O titular pode iniciar a execução 2 anos após a venda. Uma vez que a ação é ajuizada, o direito de resgatar continua até a sentença final. Após a sentença, o direito é extinto. Em 2024, foram criadas opções para que o proprietário solicite uma venda judicial ou leilão eletrônico antes do julgamento final. 4. Exemplos nacionais. Visão do investidor e do banco. Flórida, penhor, escritura. São vendidos certificados de penhor com taxa máxima de 18% ao ano. O licitante vencedor recebe um retorno mínimo garantido de 5% se o resgate for rápido.
Após 2 anos a partir de 1º de abril, o investidor pode solicitar a venda de escritura fiscal, Tax Deed Sale. As hipotecas são eliminadas se não houver resgate, por isso os bancos devem resgatar ou licitar para proteger seus interesses. Texas. Escritura resgatável. O comprador recebe a escritura imediatamente, mas o proprietário tem 6 meses, propriedades comuns, ou 2 anos, residenciais ou agrícolas, para resgatar pagando o preço mais uma penalidade de 25% no primeiro ano, ou 50% no segundo. Os bancos geralmente resgatam ou compram no leilão. Geórgia, escritura resgatável. O proprietário ou o banco tem 12 meses para resgatar, pagando o preço mais uma penalidade de 20% e mais 10% por ano adicional. Após esse período, o investidor pode encerrar o direito de redenção com uma notificação formal. 5. Exemplos práticos com números. Exemplo A. Nova Jersey com prêmio. Impostos devidos. 7.600 Irlance. Vencedor, 0% de juros. 8.000 rávalas de prêmio. Você paga 7.600 dólares no leilão e o município retém o prêmio. Paga 3.400 dólares adicionais em impostos posteriores, subsequentes. O proprietário resgata após 14 meses. Juros do certificado, 0%, penalidade de 4% sobre 7.600. 304, juros sobre subsequentes, 18% ao ano, 612. O prêmio de 8.000 é devolvido, porque o resgate ocorreu antes de 5 anos. Lucro total estimado, 304 plus, 612 916, além da devolução do investimento e do prêmio. Se não for resgatado em 5 anos, o prêmio é perdido. Exemplo B. Flórida impostos atrasados, 2.400 alhos. Lance vencedor, 5% ao ano. Se o proprietário resgatar em 2 meses, você ganha o mínimo de 5% IACA, 120. Se não houver resgate após 2 anos, você pode solicitar a venda de escritura fiscal, recuperar seu investimento ou obter a propriedade. 6. O direito de redenção. Definição. O direito legal do proprietário, ou de credores, como bancos, de sanar a dívida após a venda, pagando os valores legais, impostos, juros, penalidades e custos. Em Nova Jersey, paga-se ao coletor de impostos até a sentença final do tribunal. Na Flórida, é possível resgatar antes do pagamento integral da escritura fiscal. No Texas e na Geórgia, o resgate pode ocorrer após a venda, dentro do prazo legal, 6 meses, 2 anos, com o pagamento da penalidade prevista. 7. O que um banco deve fazer para recomprar ou proteger sua hipoteca? Em Nova Jersey, agir rapidamente. O banco tem direito legal de resgatar. Deve solicitar o cálculo ao coletor e pagar antes da sentença final. Se houver ação judicial, deve resgatar durante o processo, não depois. Após a sentença, só pode contestar em até 3 meses, e apenas por fraude ou falta de jurisdição. Caso contrário, a hipoteca é extinta. Na Flórida, o banco pode resgatar o certificado antes da venda da escritura ou participar do leilão para preservar sua garantia. No Texas e na Geórgia, o banco pode resgatar a escritura durante o período de redenção, pagando o preço plus penalidade. Se não o fizer, a hipoteca é anulada após o fim do prazo de redenção. 8. Lista de verificação para o investidor. Antes do leilão, faça uma pesquisa de título, hipotecas, penhores, infrações, meio ambiente. Conheça seus números, taxas, penalidades e o risco de perder o prêmio. Após a compra, pague os subsequentes, registre os pagamentos e cumpra os prazos. 2 anos para execução. Execução. Inicie o processo no momento certo e cumpra as exigências legais. Declaração de encerramento. As vendas de impostos recompensam a precisão e a disciplina. Em estados como Nova Jersey, o lucro vem dos juros, da penalidade de 246% e dos juros sobre impostos posteriores, com a possibilidade de adquirir o título se não houver resgate. Nos estados de escritura, o ganho está nas penalidades de redenção e no controle dos prazos. Para os bancos, a regra é simples: resgatar ou participar do leilão antes que a hipoteca seja extinta. Quem domina esses prazos e regras pode transformar a inadimplência fiscal
em uma máquina de investimento imobiliário segura e lucrativa.